Esperar aí para ver se a Jennifer ou a Fernanda vai entrar, ou a Luana. Bora ver aqui. Então, meninas, vamos iniciar aqui, né? Porque eu não sei se as meninas vão conseguir entrar, não sei se Ana Paula, a Jennifer, mas aí eu vou deixar gravadinho aqui para elas, tá certo? Perdoem a minha cara de sono, né? De alergia também, mas vamos começar aqui, tá certo? Meninas, da gente começar aqui o nosso estudo, vamos estar orando, né, para a gente iniciar, e aí eu quero conversar com vocês, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos em Tua presença neste momento para Te louvar, Te glorificar por mais uma oportunidade de estar aqui com as Tuas filhas, para estudar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para aprender mais de Ti, Senhor. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, faça aqui presente, abre o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada uma das Tuas filhas, em nome do Teu Filho amado Jesus, meu Pai. É o que te pedimos, te louvamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, essa semana aí, né, esses, ó, já estão entrando aqui. Vai ser o Jennifer, tudo bem? Paz do Senhor, Alana. Amém. Eu tava aqui, a gente fez aqui a oração, tá? Pra gente iniciar. Não sei se eu espero mais um tempinho para ver se as outras vão conseguir entrar. Maravilha, ainda elas não me avisaram nada. Mas aí eu vou falando aqui com vocês.
Então, meninas, essa semana aí a gente divulgou, né, aqui o nosso estudo, né? Antes era só nós aqui que sabia, que tinha conhecimento, né, do nosso estudo, como eu falei lá para vocês no grupo. Eu tinha mandado o link do estudo para minha avó lá do Recife, e aí ela estudava aqui junto com a gente, assistia os videoaulas, né? E ela sempre gostou muito. Mas aí, essa semana, como eu ia começar a leitura da Bíblia, né, completa, eu queria fazer no YouTube ao vivo, mas aí o YouTube precisava de inscritos, precisava de 50 inscritos, né? Aí a pastora falou comigo, eu falei, mãe, se inscreve aí nas contas da senhora, vai mandando aí pro pessoal para ver se a gente vai batendo aí os inscritos, né, para fazer a leitura ao vivo. E aí ela falou, Alana, por que tu não divulga, né? Eu deixei o canal lá todo na nossa temática, né, das mulherzinhas. E aí ela falou, Alana, por que você não divulga, né, o canal das meninas? E vocês sabem que eu não estou usando, né, minhas redes sociais. Eu fiquei assim, pensando. Aí eu falei, rapaz, eu vou divulgar, né? Porque é 50 pessoas e eles forem mandando, aí o pessoal vai se inscrevendo, né? E aí eu fiz assim essa semana. Só que aí eu senti no coração de falar sobre as nossas apostilas, né? Porque assim, a condição, como eu falei para vocês no grupo, eu sei que se a condição chegasse para vocês, vocês fariam, né, o material. E eu sei que se eu tivesse a condição, eu faria também o material para a gente. Mas aí eu falei, rapaz, eu vou pedir doação para as apostilas, né? Para ver se o pessoal eles doam a apostila para a gente aqui, para as meninas. A gente divulga aqui esse nosso estudo, não é? E aí eu fiz aquele videozinho, compartilhei com vocês. E aí começou a chegar doação. O pessoal começou a mandar oferta. E eu fiquei assim, admirada, porque eu não esperava, né? Foi algo assim bem simples mesmo. Eu mandei no grupo, eu mandei para minha avó, que ela conhece muita gente. Eu falei assim, vó, divulga aí, né? As meninas elas escrevem os materiais e elas terem a apostila vai facilitar bem mais o estudo delas, não é? E aí, ai, Lana, eu vou divulgar sim, vou divulgar. E aí o pessoal começou a abençoar aqui a gente, meninas. Começou a abençoar que ontem não, na quinta-feira eu fiquei assim, surpresa, porque eu estava terminando de trabalhar e eu vi que chegou uma quantia de apostila. Aí eu falei assim, comecei a orar assim, Deus, manda mais apostila, Senhor. Manda mais apostila, manda mais, manda mais. Aí eu olhei para Raíssa estava no quarto e eu estava orando assim mesmo em voz alta, e eu falei assim para ela: Raíssa, será que até o final do mês a gente consegue todas as apostilas? Aí ela olhou assim para mim, aí falou, não falou nada, né? Ela só olhou para minha cara mesmo, olhou assim, aí ficou observando. Olha, eu digo para vocês que na quinta-feira de noite, a gente já tinha o valor de todas as apostilas. Todas as apostilas. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, o pessoal mandou, ó, o valor e já fizemos todas as apostilas para todos vocês.
E aí, Deus é fiel ou não? Todas vocês com o material. Vou esperar aí. Tem um negócio para fazer com vocês no final do mês. Tem um negócio aí para fazer para vocês. O pessoal continua ofertando. O pessoal está continuando, tá ofertando, né, na nossa vida e aí eu tenho mais coisa para fazer, né? Tenho mais coisa aí para fazer, mais coisa para planejar. E aí no final do mês a gente vai fazer. Não, no final do mês não. Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. No dia da festa que a gente vai fazer aí, no sábado de manhã, eu vou fazer um momento com vocês, lá na casa do irmão Ereonaldo, porque o primeiro culto vai ser lá, né? Então, aí vocês se organizam, eu vou ainda ver o horário, não sei se umas 9 horas da manhã, vai ser de manhã, sabe? Vai ser de manhã. Eu ia fazer no final do mês agora, no último final de semana, não é? Ia fazer no último final de semana, mas aí o pastor falou, não, faz no dia da festa, né? Porque eu queria também que eles participassem. Aí eu falei, então eu vou fazer na parte da manhã, né? Com elas. E aí eu ia fazer surpresa para vocês, né? Eu ia fazer surpresa, ia marcar, ia entregar, né, as apostilas. Porém, eu vou ter que gravar um vídeo, né, para mostrar para o pessoal que tem ofertado, que a gente já tem feito as apostilas e que a gente já está planejando, né, outras apostilas, não é? Outras apostilas aí. E aí o pessoal, Deus tem tocado nos corações e tem abençoado a nossa vida. Amém? Então Deus tem sido fiel, meninas. Deus tem sido fiel à obra de Deus. É assim, eu tô impactada com o que Deus tem feito. Continue orando, que vai continuar dando certo. Amém? Sim, aí eu ia falar para vocês, eu estou fazendo estudo hoje mais cedo, porque depois do culto aqui, a gente vai ter o culto agora de 2 horas, e aí depois do culto a gente vai fazer um culto aqui na rua, né? Um culto evangelístico para os jovens, e aí ia ficar muito corrido para mim fazer o estudo depois do culto, tá bom? Aí por isso que eu estou fazendo o estudo agora. Então, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E amém? Eu vou estar colocando aqui um videozinho para a gente assistir, porque essa semana a gente finalizou o livro de Lucas, né? Finalizamos o Evangelho de Lucas. E aí a gente vai estar concluindo hoje. Amém? Eu vou soltar aqui o vídeo, aí se o áudio estiver bom, vocês me avisem aqui, tá bom? O Evangelho segundo Lucas. No primeiro vídeo, exploramos o relato que Lucas pintou de João Batista e Jesus como o cumprimento da história de Israel e das promessas de Deus contadas nas Escrituras do Antigo Testamento. Nós vimos como Jesus começou a sua missão e trouxe as boas novas do reino de Deus aos pobres de Israel, às pessoas de baixo status social e às pessoas forasteiras. E Jesus ensinou que o seu reino é um reino invertido. É uma inversão de todos os nossos valores sociais comuns. Essa sessão culminou com Lucas nos mostrando como Jesus era um novo Moisés, que estava prestes a trazer um novo êxodo através da sua morte em Jerusalém. E assim chegamos à parte central do livro, onde Jesus leva seu recém-formado Israel a uma jornada até Jerusalém. Essa parte do livro consiste principalmente do ensino de Jesus através de parábolas, que é dado na estrada para várias pessoas que ele encontra, principalmente aqueles que fazem parte do seu crescente grupo de discípulos. E dessa maneira, Lucas descreve Jesus como sendo uma jornada. É algo que você faz à medida que aprende a caminhar na vida. Então, primeiro, Jesus convida os seus discípulos para fazer parte da sua missão, enviando um grupo para ir antes dele, anunciando o reino de Deus.
Então, ser um discípulo, desde o início, significava participar da missão do reino de Jesus, tornando-a sua. E quando os discípulos de Jesus retornam, ele começa a ensiná-los sobre a oração, sobre confiar na providência de Deus. E, na verdade, são nesses capítulos de Lucas que Jesus fala mais sobre dinheiro, posses materiais e generosidade do que em qualquer outro lugar dos seus ensinamentos. Se seguir Jesus é verdadeiramente uma jornada de vida, deve produzir em nós essa mentalidade minimalista, criando uma liberdade de posses materiais e permitindo uma generosidade radical. Outro tema importante nesses capítulos é a missão contínua de Jesus aos pobres. Então, enquanto viaja, ele continua formando seu novo Israel e encontra todas essas pessoas que estão doentes ou cegas. Ele se encontra com samaritanos, que são inimigos do povo judeu, e notoriamente Zaqueu, um homem que é judeu, mas que lidera a cobrança de impostos para os romanos. Todos esses forasteiros sociais encontram Jesus e são transformados por esse encontro. E assim, eles se juntam à comunidade do reino, que Jesus descreve como uma grande festa de banquetes. Ele está aqui para buscar e salvar quem está perdido, e celebra quando as pessoas descobrem a misericórdia de Deus. Mas nem todo mundo na festa está feliz. Lucas inclui várias histórias de Jesus em banquetes com os líderes de Israel. E todos estes se transformam em debates quentes, nos quais Jesus confronta o orgulho e a hipocrisia dos líderes. E assim, esse contraste de banquetes é demonstrado de uma forma memorável na parábola de Jesus sobre o filho pródigo. Assim, um pai teve 2 filhos e um deles, sendo tolo, fugiu e desperdiçou sua herança. Mas ele acaba por voltar, arrependido. E seu pai o perdoa e faz uma grande festa para celebrar o seu filho que estava perdido, mas foi achado. Porém, o irmão mais velho, que nunca deixou o seu pai, está com raiva e se ressente da generosidade do seu pai para com esse filho indigno. Nessa parábola famosa, Jesus explica toda a missão do seu reino para esses líderes. As suas festas representam a alegria de Deus em receber todo tipo de pessoa na sua família. O único requisito para entrar é humildade e arrependimento. E isso destaca a tragédia que existe entre os líderes de Israel, que rejeitam Jesus e sua comunidade do reino invertido. E isso aumenta a resistência que eles já tinham a Jesus. E finalmente, ele chega a Jerusalém para a Páscoa. Quando se aproxima da cidade, ele começa a chorar. Os seus discípulos o saúdam como rei messiânico, mas os líderes de Israel o estão rejeitando. E ele sabe que a rejeição ao seu reino de paz colocará Israel em um caminho de resistência e rebelião contra o Império Romano. E isso trará a queda da cidade. E é essa destruição de Jerusalém que Jesus simbolicamente encena, quando ele entra tempestivamente no templo e acaba com os vendedores de animais. Ele interrompe o sistema de sacrifícios. Ele diz que este local de culto se tornou um covil de rebeldes e será destruído. Agora, esse ato, naturalmente, gera toda uma série de debates entre Jesus e os líderes de Israel, todos levando à predição de Jesus de que os exércitos romanos um dia cercarão a cidade. Irá destruí-la, assim como o templo, e no espaço de uma geração. Com isso, Jesus se retira com seus discípulos para celebrar a refeição da Páscoa. É a refeição simbólica anual sobre a libertação de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro. E assim, Jesus transforma o pão e o vinho da refeição em novos símbolos sobre esse novo êxodo. O seu corpo ferido e o seu sangue derramado trará libertação para o Israel renovado de Jesus. Depois da refeição, Jesus é preso e examinado perante os líderes judeus e depois levado a julgamento como alguém que afirma ser rei. E Lucas enfatiza a inocência de Jesus. Pilatos, o governador romano, afirma que Jesus é inocente 3 vezes antes de ceder. Mesmo Herodes, o governador da Galileia, não encontra nada para acusar Jesus. Mas os líderes finalmente obrigam Pilatos a crucificá-lo e ele assim o faz. Mas mesmo em sua morte dolorosa, Jesus incorpora o amor e a misericórdia de Deus que ele tanto ensinou. Ele oferece o perdão de Deus aos soldados quando eles o crucificam. E quando um dos criminosos executados ao lado de Jesus percebe quem ele realmente é, ele diz: "Lembre-se de mim quando entrar no seu reino." E as últimas palavras de Jesus são uma oferta de esperança para um criminoso humilhado. "Hoje você estará comigo no paraíso." E assim, com esse último ato de generosidade e bondade, Jesus morre.
Seu corpo é colocado em um túmulo. E no primeiro dia da semana, alguns dos discípulos de Jesus vêm ao túmulo e o encontram vazio. E há duas figuras angelicais dizendo que Jesus está vivo, que ele ressuscitou dos mortos. E eles vão embora surpreendidos. É bem aqui que Lucas conta uma de suas mais belas histórias. Dois dos discípulos de Jesus saem de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús e estão de coração partido com a morte de Jesus. De repente, Jesus está lá, caminhando ao lado deles, mas eles não o reconhecem. Ele pergunta por que estão tristes. E eles falam sobre todas as suas esperanças de que Jesus teria sido o único a redimir Israel, mas que agora ele está morto. E foi tudo em vão. Mais tarde, quando Jesus come uma refeição com esses dois, ele quebra o pão para eles, assim como o fez na refeição da Páscoa. E é nesse momento que eles o reconhecem. E ele então desaparece. Lucas conta essa história para fazer uma afirmação importante sobre seguir a Jesus. Quando os discípulos de Jesus impõem as suas agendas pessoais e visão da realidade sobre Jesus, ele permanece invisível e desconhecido para eles. É somente quando nos submetemos ao reino invertido de Jesus, que foi resumido pelo seu corpo ferido na cruz e oferecido em amor pelo próximo, que vemos e conhecemos o verdadeiro Jesus. A cena final do livro é mais uma refeição. Jesus aparece aos seus discípulos e explica a eles, através das escrituras do Antigo Testamento, como tudo isso fazia parte do plano de Deus. Que o Messias se tornaria o rei de Israel, sofrendo e morrendo pelos seus pecados e vencendo o mal com a sua ressurreição. E agora, assim como Simão o profeta prometeu no capítulo 2, o reino de Jesus se moverá para fora de Israel. Mas Jesus diz aos seus discípulos: esperem em Jerusalém pela vinda do Espírito que irá capacitá-los nessa nova missão. E isso, é claro, leva você até o segundo volume de Lucas, o livro de Atos. Mas por enquanto, esse é o Evangelho segundo Lucas. Amém, meninas. Deus abençoe aí a vida de vocês. Eu estava na dúvida se eu fazia hoje a conclusão do livro de Lucas ou o início do livro de João. Mas aí eu me lembrei que tinha essa outra metade do videozinho para passar. Eu me compliquei todinha com as semanas, mas aí eu consegui retornar aqui e aí deu certo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Sim, aí, né, vocês, se quiserem, podem continuar compartilhando, né, o videozinho, porque Deus, ele tem tocado no coração das pessoas. Eu vou continuar compartilhando aqui. Hoje eu vou gravar, assim que eu ajeitar esse cabelo, né, eu vou gravar o videozinho mostrando as apostilas, né, para o pessoal que ofertou. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou já aprontando aqui. Deixa eu ver se está mostrando aqui. Aí. Deixa eu mostrar aqui um negocinho para vocês. Ó. Essa vai ser a nossa apostila de Atos. Vou mostrar bem rapidinho. Deixa eu mostrar aqui. Cadê a pasta? Esse aqui é do Espírito Santo. Ó. E esse daí vai ser a nossa nova apostila que ainda estou trabalhando nela, mas vai dar certo. Deixa eu pegar aqui.
nossa conclusão. Então, meninas, chegamos, né? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem estar me parando aqui, né, para perguntar. Podem me mandar pelo WhatsApp que eu estou vendo aqui. Então, essa semana a gente chegou no final de Lucas, né, do Evangelho de Lucas. Terminamos e também iniciamos o livro de João, não é? Iniciamos aí o livro de João. Esse mês vamos estar concluindo os evangelhos e vamos continuar o nosso estudo, né, sobre o Novo Testamento, e tem sido uma bênção, né, para a nossa vida. Mas hoje a gente vai estar finalizando aqui o nosso estudo em Lucas, vendo aqui algumas partes importantes, né, que a gente viu nessa última semana, estudando o livro de Lucas. Deixa eu até pegar, vou usar essa Bíblia aqui. Não é minha, mas dá para usar. Vou pegar aqui o capítulo 23. Então, vamos estar... Depois vocês podem me falar o que vocês acharam do Evangelho de Lucas, né? E depois vocês podem me falar o que acharam do Evangelho de João, porque vai ter algumas diferenças. Então, vocês podem estar me falando, né? É um pouquinho diferente cada um. Então, vamos lá. Né, o estudo bíblico, o fim em Lucas, e ressurreição, Emaús e ascensão. Primeiro ponto aqui, o fim não é o fim. Não é? Aqui é Lucas, capítulo 23, versículo 44 ao 49. Não é? Deixa eu ler aqui, ele vai falar assim. A essa altura era meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e, de repente, o véu do santuário rasgou-se no meio. Nesta hora, Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com esta palavra, morreu. Quando o centurião que dirigia a execução viu o que tinha acontecido, louvou a Deus e disse: verdadeiramente, este homem era inocente. E a multidão que veio para ver a crucificação, quando viu que Jesus estava morto, começou a bater no peito e afastar-se. Enquanto isso, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, estavam olhando de longe, observando essas coisas. Então, a gente viu, né, essa semana, esse capítulo 23, que vai narrar a morte de Jesus, os seus últimos momentos ali. E é esse momento da crucificação, não é? Onde o Senhor Jesus, ele entrega o seu espírito, e o véu do templo se rasga, não é? O véu do templo se rasga, nos mostrando que realmente esse título aqui, né, o fim não é o fim, porque ele entregou o seu espírito, ele morreu, porém o véu se rasgou, mostrando que o acesso ao Pai está livre, não é? Que o acesso ao Pai agora estaria livre. Então, nos últimos momentos de Jesus na cruz, Lucas destaca algo fundamental. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta palavra revela entrega e confiança total. Jesus não apenas morre, mas entrega sua vida em obediência ao Pai. Diferente dos outros evangelhos, aqui vemos uma morte marcada pela fé e submissão, não por desespero. Aplicação. O cristão é chamado a viver e morrer com essa mesma confiança, destacando
na soberania de Deus. Então, Jesus, ele entrega o seu espírito, não é? Em confiança a Deus. Deixa eu tirar o óculos ali, que meus olhos estão tentando se acostumar aqui, Jesus. Essa claridade. Então, Jesus, ele entrega o seu espírito em total confiança, não é? Ao Pai, em obediência ao Pai, não é? E essa morte aqui de Jesus, neste evangelho, como Lucas ele narra de uma forma diferente, né? Ela é marcada pela fé e pela submissão, não por desespero. Porque quando a gente pensa no momento da morte, né? A gente pensa em um momento muito desesperador, de um momento muito triste, não é? Porém, aqui em Jesus, ele estava obedecendo uma ordenança do seu pai, né? O ponto 2 é o caminho de Emaús, onde a gente também passou nessa semana, o capítulo 24, do verso 13 ao 35. Verso 13, aqui. Verso 13 ao 35. Foi uma história que a gente viu ali, não é? Muito importante, aonde Jesus ele já havia ressuscitado, então verdadeiramente não tinha acabado o ministério de Jesus. E ele aparece ali para os seus discípulos, não é? No caminho de Emaús, só que eles estão com os olhos fechados. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 25. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam caminhando ao lado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo que tinha acontecido. Quando, de repente, o próprio Jesus veio, uniu-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém, os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Então, a gente vê, não é, que o Senhor Jesus aparece para esses dois discípulos. A gente estudou essa semana sobre a importância de conhecer Jesus, não é? A importância de ter comunhão com o Senhor Jesus. Dois discípulos caminhavam tristes e desanimados, pensando em tudo que havia acabado. Mas Jesus se aproxima mesmo sem ser reconhecido. A revelação das Escrituras. Jesus explica o que os profetas diziam sobre o Messias. Ele mostra que a cruz não foi derrota. Então, a gente tem que ter em mente isso, que a cruz do Senhor Jesus, ela não foi uma derrota para nós, né? Para ele, para nós cristãos, mas sim um cumprimento do plano divino. Então, a gente tem que ter em mente que o momento da cruz, vocês se lembram, né? Lucas, capítulo 22. Deixa eu ver aqui se é o verso... Aqui, 7. É o verso 7. Ora, chegou o dia da comemoração da Páscoa, quando o cordeiro da festa era morto e comido com pão sem fermento. Aqui nessa tradução não fala, mas na tradução que eu estava lendo com vocês, fala que era necessário que o cordeiro pascual teria que morrer. Então, era necessário Jesus ele morrer para que ele se entregasse por nós. O partir do pão. O reconhecimento acontece na comunhão. Vocês lembram da gente ter estudado isso aqui? O reconhecimento acontece na comunhão, quando Jesus parte o pão. Não é? Quando Jesus parte o pão, então, os dois discípulos o reconhecem, não é? Então, o coração ardendo, né, que foi algo muito impactante aqui para a gente. O coração ardendo. O contato com a palavra aqueceu os seus corações, antes mesmo
da visão clara de Jesus. Então, enquanto Jesus ainda estava expondo as Escrituras para eles, estava falando das Escrituras para eles, o coração deles ardia, o coração deles estava queimando só com as palavras de Jesus. Por isso, olha só a importância da gente permanecer na palavra de Deus, para que o nosso coração esteja firme no Senhor, esteja firme nas suas palavras, esteja aquecido, não é? Pela palavra de Deus. Então, antes mesmo da visão clara de Jesus, o coração deles estava queimando pela palavra. Então, a aplicação. Muitas vezes não reconhecemos a presença de Cristo em nossas lutas, mas ao abrir as Escrituras e compartilhar a mesa, nossos olhos se abrem e o nosso coração se renova. Então, vocês se lembram que eu estava falando sobre a comunhão, não é? A comunhão da gente com o Senhor Jesus, né? A gente com o Senhor, a nossa comunhão em compartilhar a palavra de Deus. Esse estudo aqui, né, da gente é esse momento de sentar na mesa e compartilhar as Escrituras, não é? Então, foi um momento ali muito importante. Aqui o terceiro ponto, a aparição aos discípulos, né? Lucas, capítulo 24, do verso 36 ao 49. A gente vai ver Jesus aqui aparecendo para os seus discípulos. Então, enquanto estavam contando isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Mas o grupo todo ficou muito assustado, pensando que estava vendo um espírito. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque duvidaram em seus corações. Olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés. Vocês podem ver que sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo que eu tenho. Então, Jesus, ele aparece para os discípulos. Os discípulos, eles não reconhecem, né? Assim, eles não acreditam que é o Senhor Jesus que estava ali ressuscitado. E o corpo do Senhor Jesus era um corpo ressuscitado, um corpo glorificado. Ele não era um espírito ali, não é? Mostrando que verdadeiramente ele ressuscitou. Ele estava falando: toquem aqui vejam as minhas mãos, as mãos furadas, vejam os meus pés, os pés furados, não é? Sou eu mesmo, para que eles acreditassem que era o Senhor Jesus. Então, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Né? Ele mostra as mãos e os pés, provando que a ressurreição é real. Então, é isso que o Senhor Jesus ele mostra, não é? E isso aqui é a promessa para nossas vidas. Nós estamos aqui na caminhada com Cristo, e a gente sabe que no momento em que o Senhor Jesus ele nos chamar, né, aqueles que estiverem mortos no arrebatamento, eles ressuscitarão, assim como Cristo, e o nosso corpo será o mesmo do Cristo ressuscitado. Então, come um peixe diante deles, mostrando que não é apenas um espírito. Explica novamente as Escrituras. Tudo se cumpriu em sua morte e ressurreição. Então, Jesus ele está mostrando que as Escrituras verdadeiramente aconteceu, não é? Se cumpriram as Escrituras. Dá uma missão. Em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Então, a gente vê aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, verso 47. Diz assim: também estava escrito que deveria ser levada a mensagem de salvação, isto é, o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vocês são testemunha do cumprimento dessas coisas. E agora eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Fiquem aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, o Senhor Jesus, ele dá essa missão a eles, né? Ele explica que em seu nome será pregado o arrependimento para a remissão de pecado. E isso só foi possível através da morte de Jesus. Porque o sacrifício dele por nós, né, nos redimiu dos nossos pecados. Então, é essa missão que o Senhor Jesus ele deixa. Vão pelo mundo e preguem a palavra, né? O arrependimento para a missão, o arrependimento para a remissão dos pecados. Então, foi isso que o Senhor Jesus ele deixou. Aplicação. A fé cristã se fundamenta em um Cristo ressuscitado e palpável. A missão da igreja é anunciar essa vitória, chamando todos ao arrependimento. Então é importante, né, a nossa pregação. A gente lembra que essa semana eu estava, né, comentando com vocês que a ressurreição de Jesus deve ser a nossa mensagem, não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, a mensagem da ressurreição deve estar em nossos lábios, né? Para as pessoas, para que elas saibam que há uma esperança, né? Há uma esperança. E aqui o ponto 4, a ascensão de Jesus, do versículo 50 ao 53, diz assim: Depois Jesus os levou para as proximidades de Betânia e, levantando as mãos para os céus, os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então aqui Lucas também ele mostra a ascensão do nosso Senhor Jesus aos céus, não é? E mostra o Senhor Jesus abençoando os seus discípulos. Então, o evangelho termina com Jesus levando os discípulos até Betânia e os abençoando, e é elevado ao céu. Os discípulos, longe de ficarem tristes, voltam cheios de alegria e adoram no templo. Então, ao invés deles ficarem tristes, né, porque o Senhor Jesus ele foi embora, eles ficam felizes e os adoram, porque eles sabiam que agora tinham a salvação. Eles sabiam que agora, não é? Eles seriam salvos, né, dos seus pecados. E também saberiam que o Senhor Jesus iria voltar, né? Então, as últimas palavras e o gesto de bênção marcam a continuidade da missão. Então, Jesus, ele nos abençoa para que a gente faça a sua obra, né? Temos a bênção do nosso Senhor Jesus para ir e pregar e anunciar o evangelho a todas as criaturas. Então, meninas, esse deve ser o nosso desejo. A gente vai estar finalizando também o livro de João, não é? Esse mês. Os dias, eles têm se passado muito rápido, né? A volta do nosso Senhor Jesus, ela está muito próxima mesmo. E a gente tem uma missão nessa terra. A gente tem algo para fazer, não é? O Senhor Jesus, ele nos deixou essa missão, que foi, né, pregar esse arrependimento, né, para as pessoas, pois hoje tem o perdão de pecados, né? Então, a aplicação, a ascensão não é ausência, mas plenitude.
Jesus sobe para reinar e enviar o Espírito Santo. Então, ele não nos deixou sozinho. A gente vai ver essa continuação em Atos, em João. A gente vai ver essa continuação, né? O fim do evangelho é, na verdade, o começo da igreja. Então, tenham isso em mente. A gente vai estar finalizando os evangelhos, né? Vocês vão estar se formando, né, verdadeiramente discípulas de Jesus, porque vocês vão saber a história de Jesus de cabo a rabo, depois de um estudo desse, né? Um capítulo por dia, estudando todo dia, podem ter certeza que vocês vão saber tudo de Jesus agora. Então, vocês vão poder anunciar e pregar e falar essa história, né? A palavra de Deus, o evangelho que salva as vidas. E aí a gente vai continuar o estudo de Atos. Está, assim, maravilhoso, né? Eu vou fazer a apostila aí bem certinho. Eu quero ver se eu consigo terminar nesse final de semana, porque o final de semana é mais tranquilo, assim, para mim, tranquilo, né? Porque eu tenho mais o tempo e eu ali não estou trabalhando. Então, vou ver se eu consigo terminar e já mandar para a gráfica para ver se eu consigo fazer pelo menos uma e saber o preço, né? Saber o valor. Então, meninas, tenham em mente, o Senhor Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja, né? Começou ali com os seus discípulos, começou ali com os apóstolos e chegou até nós. E o nosso dever é pregar e anunciar, não é? E aqui a conclusão, né? O fim do Evangelho de Lucas não é derrota, mas vitória. Na cruz, Jesus se entrega ao Pai. No caminho de Emaús, ele abre os olhos e o coração dos discípulos. Entre os apóstolos, confirma a sua ressurreição e dá a missão. Na ascensão, despede-se abençoando e inaugura uma nova fase. Assim, o fim em Lucas aponta para o início de uma vida de fé, missão e esperança, pois Cristo está vivo. E essa deve ser a nossa mensagem, né? O Senhor Jesus, ele está vivo, ele venceu a morte e tem todo o poder para curar, para restaurar, para libertar, né? Reinando e acompanhando o seu povo até o fim dos tempos. Então, ele está reinando, né, sobre o reino de Deus, não é? Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então, meninas, chegamos aqui, né, ao fim do nosso estudo. Eu não fiz as perguntinhas, né, essa semana, não consegui aí fazer, mas as perguntas também eu estou fazendo mais para nossa reflexão mesmo, né? Não é perguntas ali do texto, é mais sobre o que você aprendeu. Então, você tem a oportunidade, né, de escrever o que você aprendeu com aquela situação, né? Desenvolver ali um comentário. Então, é isso, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a nossa conclusão, né, do livro de Lucas. Deixa eu ver aqui. Então, na semana que vem, só dando um aviso aqui para vocês. Na semana que vem, a gente vai estar aí em São Vicente, né, para fazer o culto aí no final de semana, no sábado e no domingo, juntamente com vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para avisar. Então, não vai ter a nossa aula aqui, tá bom? Não vai ter. E deixa eu ver mais alguma coisa. Aí, na próxima semana, a gente estuda o início do livro de João, tá bom? Aí, a gente continua o nosso estudo essa semana. Orem aí por nós, porque a gente vai fazer aqui, né, o culto de evangelismo. Vocês sabem que o Pedregal não é um lugar muito fácil, né, de pregar e de anunciar.
porém a gente tem que fazer, né, cumprir a missão, cumprir o ID que o Senhor Jesus ele nos deu. A gente vai estar planejando para trazer vocês aqui, para estar louvando, para participar do culto com a gente, tá bom? A gente vai estar planejando certinho, mas aí eu vou falando com vocês. Tá bom, meninas? Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa aí marcar o estudo tão cedo. Sei que é corrido, horário de almoço, né? Muita coisa para fazer. Mas que Deus abençoe a vida aí de cada uma de vocês. Tá bom? Então é isso, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa podem estar me chamando. Tchau, tchau.